Sejam bem-vindos à série de vídeos Movimentos Literários em 5 minutos com a professora Thaís Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre arcadismo. Bem, o arcadismo é um movimento literário que acontece aqui no Brasil um século depois do Barroco, no século XVIII. Por que tem esse nome, né? Esse movimento, arcadismo. Por que arcadismo? Bem, Arcádia é uma região montanhosa do Peloponeso, na Grécia, e no plano mitológico ela é a morada dos deuses. E no plano real, ela é a morada de pastores. Pastores habitavam nessa região e, além do pastoreio, esses pastores se dedicavam à poesia. Vem daí, então, o nome do arcadismo. É bom falar que a gente tem um sinônimo que a gente usa, que a gente diz, esse movimento pode ser chamado também de neoclassicismo. Por que neoclassicismo? Porque neo significa novo, né? E classicismo porque ele vai ser uma retomada do classicismo, das características que a gente tinha no classicismo, né? Lembrando que o classicismo só acontece ainda na Europa, lá no século XV, né? 15, 16 ali. Então a gente vai ter no período das navegações, né? E qual é o contexto histórico que se vive enquanto acontece o arcadismo ou neoclassicismo, né? Bem, o contexto histórico é a Europa vive no iluminismo. A gente tem um forte apelo à ciência. O cientificismo está evidente. Por causa disso, ele vai ser um movimento literário de base racional, né? Vai ser um movimento literário que contraria, que vai de encontro à igreja e também, consequentemente, ao barroco, que é um movimento anterior ao qual o arcadismo faz oposição, né? Vem com as ideias contrárias. Aqui no Brasil, a gente vive um período de Inconfidência Mineira, em que há um deslocamento da região econômica, né, do eixo econômico, que até então se encontrava na região nordeste, com a produção do açúcar, e passa então esse eixo econômico se desloca para a região sudeste, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, tá bom? Então a gente vai ter nesse movimento, como ele é um movimento racional, a busca pelo equilíbrio, a busca da simplicidade, né? E é bom dizer o seguinte, que esse movimento, ele faz uma imitação da natureza, certo? Mas assim, essa imitação da natureza, ela vem com uma certa artificialidade, certo? Por isso a gente tem uma das características essa questão da artificialidade no arcadismo, tá bom? Ele é um movimento bucólico, né? Altamente bucólico, de exaltação da natureza, mas é bom lembrar que essa exaltação ela não é um tanto idealizada, certo? Como vai ser no romantismo, que é um movimento que vem posteriormente. E esse movimento literário é um movimento em que nós vamos ter, como eu disse para vocês, a imitação dos clássicos. Além disso, além da imitação dos clássicos, e esse é um movimento que vai ter, além do bucolismo, vai ter também o pastoralismo, porque esses autores, eles se escrevem como se fossem pastores que estivessem no campo, né? Mas, na verdade, eles não estão no campo, embora eles escrevam até convidando as suas musas, né? Para chegar até eles lá no campo. E a isso a gente chama de fingimento poético. O poeta escreve como se estivesse no campo, convidando sua musa para estar com ele no campo, mas ele está na cidade. E essa questão de musas, né, essa coisa toda, ela vem de onde, Thaisa? Bem, ela vem do classicismo. Eles fazem uma imitação dos clássicos, eles fazem um retorno à cultura greco-latina. Então nós vamos ter muito nos poemas deles, dos Árcades, né? Nós vamos ter a presença de ninfas, deuses da mitologia e também musas, inclusive eles escrevem, cada um tem a sua musa, né? Há uma peculiaridade aqui do arcadismo, é que
Os poetas, eles escrevem com pseudônimos, eles assinam os poemas deles com pseudônimos, né? Não seria o caso dos heterônimos de Fernando Pessoa, né? A gente pode fazer, eu vou fazer um videozinho só para comentar essa diferença entre os pseudônimos e os heterônimos. Mas muito bem, como eles fazem esse resgate, né, da cultura greco-latina, nós vamos ter muito a presença de expressões latinas aqui no arcadismo, como fugere urbem, que é o fugir da cidade, né? O locus amenus, que é o campo, é o lugar ameno, é o lugar de refúgio, é o melhor lugar para se viver. O locus horrendus, que é a cidade, que é o lugar horrendo, lugar horrível, né? De se morar, que é horrível, ninguém não presta. O inutilia truncar, que seria cortar o que é inútil, ou seja, cortar os exageros que se tinha até então no barroco. Né? Nós vamos ter também o aurea mediocritas, porque é um ideal do arcadismo, que é a vida materialmente simples. Você não precisa de coisas materiais para você viver, você pode ser feliz no campo, sendo feliz com a sua musa, né? E não precisa de dinheiro para ser feliz, né? E eles vivem um outro ideal, que é o ideal do carpe diem, de aproveitar a vida, viver o agora, né? Nesse quesito eles vão se diferenciar um pouco dos barrocos, né? Do poeta barroco. Como produção literária, nós vamos ter aqui no arcadismo produção de poesia lírica, de poesia satírica e de poesia épica. Pois é, poesia épica, porque até então, como eles fazem um retorno ao classicismo, e no classicismo tem produção de poesia épica, os Lusíadas de Camões, então aqui a gente vai ter também poesia épica, né? Então a gente vai ter como autores da poesia lírica principais, tá, gente? Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Como principal da poesia satírica, a gente tem Tomás Antônio Gonzaga com a obra Cartas Chilenas, e de poesia épica a gente tem o autor Santa Rita Durão com a obra Caramuru e Basílio da Gama com a obra Uruguai. Hoje nós vamos falar sobre arcadismo. Bem, arcadismo, o nome desse movimento, vem de uma região do Peloponeso.